estima-se que de ribeirinhos, quase 1 milhão de pessoas nem sequer ou pouco se ouviram falar sobre Jesus. Os ciganos apenas representam 1% de todos eles que são cristãos. Os sertanejos nem se fala. Os indígenas, principalmente pelas etnias que eles falam várias línguas, têm também dificuldade de evangelizar para eles. Porque você sabe que os indígenas têm uns povos que falam línguas diferentes. Então, para você pregar, primeiramente tem que aprender a falar a língua deles. E não foi diferente com o Daniel e com o Guná. Quando eles vieram para cá, para lá, eles tiveram que aprender a falar a língua do Brasil, português. E assim, estima-se que de 16 pessoas, hoje somos milhões, não só no Brasil, mas no mundo afora. Mas, Thalia, missões é o ID de Jesus. Missões é orar. Missões é você ajudar o próximo. Então, ore por missões. Não só orar, mas se você puder, contribua por missões. Quantos missionários lá fora perdem a vida por causa disso daqui? Quantas pessoas morreram por causa disso daqui? Muitas pessoas, até no tempo de Jesus. E vocês sabem disso. Enquanto muitas pessoas ficam disputando por banco, por cargo, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi. Deus, ele não é assembleiano. Deus, ele não é batista. Deus, ele não é pentecostal. Deus, ele é Deus. Enquanto muitas pessoas ficam brincando, perdendo tempo, porque teu cargo não faz, porque teu setor não faz, porque tua igreja é melhor, porque a minha é menor. Não pare com isso. Faça o ID de Jesus. Não veja essas coisas humanas, não. Você fazendo o ID de Jesus, você vai ser honrado por Deus. Cumpra o que Marcos fala aqui. Faça o ID de Jesus. Jesus, ele deixou essa ordenança. Não é você querer fazer ou não. Jesus ordena, vai e faça. E missões no Brasil é a gente alcançar essas pessoas. Às vezes eu pensava que onde eu moro, lá em Santa Amaro, era um bairro muito evangelizado. Porque se você for lá, basicamente em quase toda a rua tem uma igreja. Às vezes tem rua que é 2 igrejas, uma de frente para outra tem igreja. Ali na Cruz Cabugá, você vê que tem várias igrejas. E eu achava que meu bairro era muito evangelizado. Mas quando a gente saía para evangelizar, a gente vê as carências das pessoas. Porque às vezes a igreja quer evangelizar, mas quando chega na igreja, volta para fora e a pessoa não quer mais voltar. Soube fazer a pregação, sobre manter a igreja, não soube. Não faça apenas o ID por conveniência, faça porque você tem um chamado de Deus e saiba manter as pessoas na igreja. O ID é muito além de você ler a Bíblia para uma pessoa e que você só orar. O ID é você ajudar. Quantas pessoas não precisam de uma ajuda, de uma palavra amiga? É muito mais fácil quando uma pessoa se converte, vem para a igreja, prega tudinho, mas como está com dificuldade, muitas pessoas não ajudam, às vezes joga fora, às vezes fica olhando a aparência, fica olhando a condição daquela pessoa. Então isso para mim não é ID de Jesus não, igreja. ID de Jesus é renúncia, ID de Jesus é você amar o próximo, ID de Jesus é você pregar a palavra por mais que doe outras pessoas. O ID de Jesus é você renunciar, o ID de Jesus é você ir nesses drogados, nesses traficantes e falar do amor de Deus. O ID de Jesus é fazer resgate. Hoje estamos falando sobre missões. Creio que a partir de hoje vão vir outros cultos de missões, de outros países, de outros temas. E se eu tiver oportunidade, vou trazer outras curiosidades também para vocês verem que não é só no Brasil que passamos por dificuldade, mas aqui no Brasil, no nosso lado, na nossa casa, temos pessoas. Missões também, ela começa dentro da nossa casa. É você salvar, é você falar de uma pessoa que não conhece o amor de Deus. O meu pai, ele tem 62 anos, nunca aceitou Jesus na vida dele. E toda vez que eu falo de Jesus para ele, o meu próprio pai me ignora, mas eu não deixo de falar para Jesus para ele. Ele está lá no hospital e meu primo chegou do meu lado, meu primo que é evangélico, um missionário, meu primo é missionário, ele falou, tá vendo, Thalia? Jesus está dando outra oportunidade para ele. Eu falei, e você sabe que meu pai já passeou para hospitais aqui, ó, que não é brincadeira. E eu disse para ele, Prainho, aceite Jesus enquanto é tempo. Jesus está lhe dando outra oportunidade. Jesus tem um plano na sua vida. E outras pessoas ali, quando eu falava de Jesus, ficavam olhando para mim como se fosse, essa menina tem algo diferente, essa menina é crente. E eu não levei a Bíblia, eu só estava só falando de Jesus para ele, e as pessoas paravam para escutar eu falando de Jesus. E ele olhou para mim e ficava calado. E ele disse, Thalia, traz o meu radinho que eu quero botar música evangélica aqui para outras pessoas escutarem. Veja, eu só de falar, ele lembrou do rádio dele que ele deixou comigo para botar música evangélica no quarto do hospital dele. Então, pessoal, o ID não é uma coisa limitada, é muito mais. A oração, ela rompe fronteiras. A oração não é só no seu quarto. Ore pelo mundo, ore pelos pastores que fazem sua vida, ore por esses países que mal se pode ler a Bíblia. Eu estava vendo na internet uma coisa interessante, eu só não vou lembrar agora o país, me perdoe por isso,
mas tinha uns missionários, uns pastores, eles pegavam alguns papel com versículos bíblicos, palavras da Bíblia, e faziam aviãozinhos jogando pro lado da muralha da outra cidade. Pessoal, tem cidades, tem estados, tem países que nem sequer podem falar o nome de Jesus. Isso daqui é proibido, mas isso daqui a gente vai pagar o preço depois, quando começar a grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, você vai querer falar, mas você não vai conseguir muitas das vezes, porque vai ser proibido. E a gente sabe que está chegando tempos difíceis para os cristãos. O fim está próximo. Então hoje, se você não tem uma decisão na sua vida, eu não sei se todos aqui são crentes, mas se não aceitou Jesus, aceite enquanto é tempo. Aceite para viver esse chamado. Aceite Jesus para viver o índice dele. E você vai ver que Jesus vai transformar a sua vida. Você vai ver que Jesus vai transformar a sua história. E lá na frente, você vai ver o que Deus fez na sua vida. Para você fazer junto aqui com a gente o índice de Jesus. O índice de Jesus, ele não tem limites, ele é limitado. Apenas vá, faça, ore e contribua. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém?